No ar, mais uma edição do programa Visão Livre. Tentamos ir para outros assuntos, mas algumas coisas acabam até impedindo, né? Ao invés de a gente fazer uma agenda mais positiva, a gente tem que ficar retomando algumas coisas que, em princípio, a gente nem gostaria de tratar. Mas que é a questão da violência no Brasil. Algo que está irritando, está enchendo o picuá, é como um segmento da sociedade, aí, os petistas em particular, tratam a questão da violência. Essa semana, em discurso, o presidente Lula disse que há momentos que não existe uma outra alternativa para o cidadão a não ser a violência. Acompanhando as falas de outras autoridades, de ministros do governo, percebemos que é esse o tom mesmo. Esta moçada que está aí, essa turma que está aí, fez de fato, né, a opção pelo delinquente. A preocupação principal é a defesa do delinquente. Para esse se aplica os direitos humanos, chama a OAB, chama os órgãos representativos do governo, do outro lado o cidadão, aquele que não cometeu nenhum delito e que é também, na sua maioria, pobres, moram mal, moram nas favelas, moram nas periferias das grandes cidades, pagam seus impostos, são achacados pela delinquência e pelo próprio Estado. A esses só cabem ficar calados. Quando eles reagem, aparecem os intelectuais e o petismo em geral dando pitaco neles, né? Não é hora de discutir, não é hora de reduzir a maioridade penal. O que precisa? Escola integral. Pois é, esta semana, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado acabou postergando a discussão do endurecimento das penas, inclusive da redução da maioridade penal, por mais 45 dias. Contando, inclusive, com o senador Tasso Gereissati, com um tucano dando aquela forcinha para o petismo e para os petistas. Ora, fugindo da discussão, sempre em nome daquilo que não podemos discutir no calor da hora, com emoção, e sempre evitando tomar o partido da sociedade. A propósito, nessa comissão, onde o Tasso Gereissati teve a brilhante proposta de adiar a discussão, em nome de uma coisa possivelmente melhor, mas adiou a discussão, o pessoal, a turminha, estava presente no plenário, com faixas e cartazes, que teve que ser retirado, esses cartazes tiveram que ser retirados pela polícia do Congresso. Mas qualquer tentativa, quando vai discutir, quando vai mexer, eles querem barrar. A história do partido único, da ideia única, vai discutir, eles já querem ir lá com faixa, cartazes, promovendo, se não foram ouvidos, promovendo arruaças para impedir a discussão, E aí, que propostinha sem vergonha, Para combater a violência, vão propor a institucionalização da escola integral. Tudo bem, pode propor escola integral. Escola integral só não pode servir como pretexto para justificar aquilo que foi feito, aquilo que está sendo feito por delinquentes menores de 18 anos. Dá-se a impressão de que o mocinho cometeu o delito,
né, arrastou o menino, porque ele não estava na escola, ele tinha que estar lá o tempo integral. Isso é uma forma muito malandra de tratar a questão, né? A propósito, nessa semana, mais violência, onde aquele cidadão matou 3 franceses, criando até um problema, né, internacional, na medida em que 3 franceses que trabalhavam numa ONG no Brasil, dando assistência, prestando assistência social, foram assassinados por um brasileiro, ex-assistido da própria ONG, que trabalhava na ONG. Qual é a justificativa que se tem nesse caso? Não podemos mexer, não podemos endurecer as penas. Pois é, leva o cidadão lá para casa. Então, esta questão de a proibição da discussão como querem esses militantes é simplesmente insuportável. Curioso, né? Como a nossa esquerda é hipócrita, né? Isso é muita hipocrisia. Aqui, eles não querem que se reduza a maioridade penal de 18 para 16, nem para 17, nem para 17 anos e 360 dias. Nada, não mexa. São contra a aplicação de penas mais severas. Pena de morte, nem falar que eles têm crise, né? Dá um treco lá, a moçada vai até desmaiar. No entanto, quando eu digo que eles são muito hipócritas, porque, no entanto, os países que eles admiram, os regimes que eles admiram, têm como prática as execuções. Fidel Castro, né? Cuba fez isso em grande escala. Pol Pot, né? No Camboja, no Vietnã, essas práticas, na China, na União Soviética. Pois é, né? Deviam pelo menos ser coerentes. Defendem a pena de morte nos países. E quando a gente discute, inclusive como professor, passo aquele filme Stalin, né? Sempre os militantes que estão assistindo justificam, não, mas foi preciso. Somente assim é que a revolução conseguiu se manter. Ou seja, mata-se alguns milhões em nome de manter a revolução. Agora aqui, do outro lado, qualquer atitude é atitude de fascista. Qualquer medida, simplesmente para que a lei seja cumprida, né? Porque essa história da progressão da pena é um escândalo. Alguém foi condenado a 5, a 10, a 15, ou 20 ou 30 anos, pressupõe que quando foi feito o julgamento, aquilo que foi dado à opinião pública, a pena será cumprida. Se a pena foi de 30 anos ou de 5 anos, ele irá cumprir a pena integralmente. No entanto, no Brasil, os anos de condenação é uma piada. Enquanto não modificar essa legislação, você pensa que o cidadão foi condenado, mas não. Ele foi condenado por uma pena, mesmo que seja crime hediondo, ele cumpre 1/6 e é colocado em liberdade. Regime semiaberto, aquela história de voltar para posar, a própria justiça apresenta dados em que 70% dos presos que estão nesta condição não comparecem regularmente, né? Pois é realmente o fim da picada. E ainda por cima, temos que ouvir o presidente da República fazendo a defesa da delinquência, afirmando que há momentos em que a única saída é a delinquência, é a violência, como ele mesmo disse, né? Não estou inventando, a frase está em todos os jornais, em todas as agências. Ele disse, se não me engano, em Pernambuco. Pois é, tempo esgotado, o programa Visão fica por aqui. Até a próxima edição.